E já vamos nos organizando para o painel 3, que vai trazer o tema Estudos de Ruptura Hipotética, situações que navegam no limite do conhecimento. Para moderar, eu convido o Daniel Rocha, por gentileza, que é o gerente de conformidade e segurança de barragens da Kinross. Nossos painelistas serão o engenheiro master e coordenador de recursos hídricos da Telos, Marcos Felipe Matos Cruz. E Paulo Sela, que é consultor e diretor técnico da BVP Engenharia e Projetos. Daniel, passo a palavra a você. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer o IBRAM pelo convite e parabenizá-los aí na pessoa do Júlio e da Aline aí pelo evento. É um evento atual. A gente identifica, nós vamos continuar o tema de estudo de ruptura hipotética, né, trazendo um viés técnico agora para a discussão, mas um tema bastante atual. Né, nós vamos comentar aqui sobre barragens de rejeito, fazer uma análise sobre os estudos de ruptura hipotética na barragem de rejeito. Não é um item novo, já estamos aí estudando há bastante tempo, né, as questões de estudo de ruptura hipotética para barragens. Eu, como entusiasta, tenho acompanhado durante aproximadamente 15 anos os resultados, e você vê uma grande evolução, né, sobre nesses estudos, mas ainda existem desafios, né, muitos desafios tecnológicos, de modelagem, seja também nas questões, né, caracterização dos rejeitos, né, na reologia. Então, é um tema bastante atual. E eu deixo aqui para o Marcos trazer suas observações sobre o tema, que vai falar sobre barragens. Né? O outro aspecto, pilhas de rejeito, um tema bastante atual. Né? Pilha de estéreo e pilha de rejeito são um tema bastante atual. Né? Como modelar estudo de ruptura hipotética para pilhas de rejeito e de estéreo. Mais um tema de estéreo, né, Paulo? E deixo para o Paulo trazer as suas observações, suas ponderações, e convidá-los aqui a todos a participarem, para que a gente tenha uma discussão, né, bastante produtiva. O nosso tema vai ser um pouco diferente, nossa metodologia um pouco diferente. Vou trazer o Paulo Sela apresentando, fazendo a sua apresentação. Né? Paulo, fique à vontade para apresentar. E, na sequência, nós teremos o Marcos também trazendo uma apresentação sobre as barragens de rejeito. Bom, agradeço o IBRAM, né? E, mais do que agradeço, parabenizo, porque criar esses fóruns onde o interesse de todos, que é o tema central a mineração, ele é visto e avaliado por diferentes perspectivas, né? Quer dizer, você tem a sociedade representada pelos reguladores, a academia, você tem os consultores, você tem o próprio minerador, e eu acho que nesses momentos em que está se discutindo regulação, particularmente de pilhas, é muito bom ouvir no mesmo local essas diferentes vertentes, porque muitas vezes você vai para um congresso, é um ambiente puramente técnico, né? E você não observa com o mesmo olhar que outros estão observando. Então, eu acho que isso é muito importante por parte do IBRAM criar esse fórum. Bom, eu vou falar sobre ruptura hipotética de pilhas de estéreis. Uma boa parte pode ser aplicada também para rejeitos, mas devido à minha abordagem, eu estou considerando, digamos, uma estimativa de frequência anual de rupturas, e nós não temos uma exposição de pilhas de rejeitos o tanto que se tem de estéreis, né? Bom, o primeiro ponto que aparece aqui nessa questão é que nós temos o domínio, né, da geração
de sessões geotécnicas, que normalmente são feitas na fase de projeto, com as investigações de projeto. Cria-se o modo potencial de ruptura, estima-se o volume e se passa a bola para estudo de dinâmica de propagação, né? Então, nesse primeiro domínio dos modelos geotécnicos, né, você gera um estado de equilíbrio limite estático. E, no caso dos estudos dinâmicos, você tem toda uma reologia que, de certa forma, tem uma conexão bastante grande com o modelo estático, né, com a qualidade, a natureza dos materiais, as solicitações que eles estão impostas, a condição de água, a influência de água, né? Então, são dois blocos de complexidade. E você tem, especificamente, mineração, já foi mencionada aqui a dinâmica, né, de operação da mineração. Você tem as interferências que são feitas durante a operação. Isso altera, né, muitas vezes, o modelo inicial. Então, aqui também foi dito recorrência, né? Então, aqui está, por coincidência, um exemplo de recorrência. Às vezes é parte do projeto, mas a operação, a dinâmica de operação, pode modificar esse primeiro modelo de ruptura. Bom, os aspectos aqui para discussão que eu acho mais relevantes para o momento, nós não vamos dar conclusão a nenhum deles, mas o papel aqui nesse modelo é levantar questões. Quer dizer, nós estamos iniciando uma discussão que deve se continuar em outros fóruns, e eu já de cara me disponibilizo, né, para continuar debatendo todos esses pontos. Então, a primeira coisa que me vem à mente existe um limite de altura para uma pilha devido ao material? Eu tenho um material A, esse material A deve ter um limite teórico ou prático de altura que eu poderia praticar ou não? Essa é uma primeira questão que vem. Uma outra questão é a natureza do material, né? Do estéreo e do método construtivo, como a gente estava dizendo, que é um fator que entra entre o projeto e, né, os estudos de consequência, de propagação, alcance. As rupturas mais severas no mundo, elas reportam algumas causas dominantes. Nós vamos tentar rapidamente mencionar essas causas dominantes, né? Como a composição e o comportamento da fundação podem afetar. A fundação, a gente já sabe de antemão que tem tido mais participação do que o próprio material da pilha nas rupturas, né? Os nossos exemplos mostram isso, não só no Brasil, como fora do Brasil. Mas a gente tem que ficar atento, e esse é um caso que eu vou trazer aqui, e que nem sempre é a fundação direta sobre a pilha. Existe digamos, um material na encosta, além do pé da pilha, que pode ter um efeito bastante significativo na propagação, no alcance da massa rompida. Aqui, mais por curiosidade, eu estou trazendo um aspecto bem assim de limite de conhecimento mesmo, né? Mais como curiosidade, quer dizer, essa interação de vórtices e redemoinhos num fluxo turbulento, ela foi solucionada matematicamente só em 2024. Até 2024, existiam vários modelos, com várias críticas, alguns mais aceitos, outros não. E essa revista aqui, a Canta, né, Magazine, apresenta uma solução matemática que parece que toda a comunidade científica está aceitando. Mas nós estamos falando aqui de materiais que têm muita fluidez, né? Pilhas, basicamente, não se beneficiarão muito desse estudo. Antes de entrar naquelas questões, eu acho que vale a pena que a gente posicionar a estrutura de pilhas em relação às outras estruturas geotécnicas, né? Nós temos aqui uma coisa que se faz muito, né, em todos os livros, desde a década de 70, 80, você tem um gráfico parecido como esse, que também as seguradoras gostam de usar, né, probabilidades atuariais baseadas em frequência por exposição.
né? Então, é uma frequência genérica. Cada ponto desse aqui não quer dizer que todas as estruturas cairão dentro desses limites que estão aí para cada estrutura. Vão ter casos que você está além do risco genérico, mas acho que o risco genérico é um ponto de partida. Então, o que a gente observa aqui é que pilhas, considerando aqueles parâmetros que eu considerei, né, 48% do estéreo de ferro, né, o estéreo de ferro compõe 48% dos 8,2 bilhões de toneladas de metros cúbicos de estéreo. Né? Esse é um dado que começou em 2010 e avançou até 2019 em publicações, e eu atualizei eles até 2024. Tá? Então, nós temos um recorte de 15 anos, onde o ferro contribui com 48% de estéreis geralmente terrosos. Tá? Eu eliminei aqui estéreo rochoso. O ouro é o segundo maior, né, com 6,3% do total, só que o ouro tem uma boa parcela que é rochoso, acaba, às vezes, virando mina subterrânea, e tudo que sai dali é rochoso. Então, eu peguei, estimei 20% a 25% de estéreo terroso desse total do estéreo de ouro, né, registrados. O fosfato é o quinto maior. Por que eu coloquei o fosfato à frente do cobre? Cobre, em geral, é muito estéreo rochoso. Alumínio, que está acho que em terceiro, é aquele método de escava e coloca aqui do lado, e você vai preenchendo, né, as valas no stripping mining, tipo cut and fill, vamos chamar assim, né, pelo lado mais da engenharia civil. Então, ele não gera grandes pilhas, mas os volumes são muito grandes. Eu descartando aqui fosfato, embora eu tenha o total de estéreo gerado do fosfato, eu estou descartando porque eu não tive nenhuma notícia de ruptura de pilha de estéreo de fosfato. Tapira tem 50 a 60 metros de decapeamento até chegar no minério. Então, gerou muito estéreo lá em Tapira. Enfim, eu chego mais ou menos naqueles números, né? Eu tenho um volume total de ruptura de 1.500.000 metros cúbicos, para um número médio de pilhas ao longo de 15 anos, de 232, um número de rupturas reportadas de 2018 para cá, 3. Acho que a primeira foi na mina de Piaba, no Maranhão, a segunda, Cachoeirinha, né, que todo mundo se lembra, e a terceira Satinoco, da Jaguar. E eu tenho um volume total de estéreis de 3,6 bi. Então, olha só, eu tenho, em pilhas, eu tenho 3 ordens a menos do que barragem, de barragem de água, e 4 ordens menos do que barragem de rejeitos, né? Então, nós estamos quase com o risco equivalente ao da aviação comercial. Essa é a realidade de pilha. 15 anos de recorte. Acho que faz influência isso, porque os métodos foram ficando melhores, né? Então, drenagem, as práticas de drenagem, método ascendente, em vez de ponta de aterro. Bom, aqui eu compilei aí cerca de 100 ensaios, né, de ensaios triaxiais não drenados, saturados, trajetórias de tensão efetiva e tensão deformação. E a gente acaba observando que você tem 3 tipos de comportamento aí, tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Observe as curvas tensão-deformação embaixo, né, no tipo 1 praticamente não há perda nenhuma de resistência, do pico para as grandes deformações. Em alguns casos, aqui no estéreo tipo 2, você tem uma perda e depois um ganho de resistência, bem típico. E no tipo 3, você tem comportamentos semelhantes ao 1 e o 2, com algumas mostrando uma perda significativa de resistência a grandes deformações. Bom, aqui vem um primeiro
digamos, conexão, primeiro índice, né, que a gente pode tirar daquele comportamento genérico de vários tipos de estéreis, quase 100 ensaios, é um banco de dados bastante interessante. Você tem muito mais ensaio do que isso, mas muitos deles você não tem todos os dados, né, para montar um banco de dados compreensível e aceitável. Então, 100 são dados, de fato, com todas as informações, inclusive parâmetros de excesso de poropressão. Você tem, em geral, no flow, limited flow, flow e liquefaction, né? Liquefação. A liquefação é um caso à parte, porque só ocorre com material quase saturado, não drenante, né? E que exibem muita perda de resistência pós-pico. A gente não vê estéreo com comportamento dessa maneira, exceto, eventualmente, algum caso muito específico, né, em que a pilha foi saturada, e esse material pode, eventualmente, ter alguma perda de resistência. Mas, em geral, a gente tem que ficar atento com ruptura não drenada na fundação. Os ensaios com rejeitos também mostraram um comportamento dominante no flow. Material compactado, nós estamos comparando materiais que são feitos com camadas espessas, esteradas, com tráfego de equipamento, com a prática que está se consolidando, que é controle de espessura de camada, controle de umidade e compactação desse material. Então, já de cara, a gente já espera, e isso tem se comprovado, que o comportamento de rejeitos compactados, filtrados, é melhor que o de estéreo, né? Então, predomina muito o no-flow. Aqui é, basicamente, um outro índice de natureza física, né? É uma relação entre teor de água de saturação e limite de liquidez. Aí tem uma experiência relativamente restrita, mas de solos silto-arenosos, né? Com 48% de finos, muitos dos nossos estéreis, né, estão dessa ordem, com índice de plasticidade médio de 5,6. Então, ali a gente tem três zonas, né, onde uma zona de fluxo, né, de fluência, de fluidez, e uma zona de nenhuma fluidez. Então, não havendo saturação no material da pilha, a questão vai quase toda ela para a fundação. Então, a fundação, sim, é uma coisa que precisamos ter cuidado. A gente sempre parte do princípio, em projeto, que o nível d'água na fundação pode subir e atingir o dreno de fundo da pilha. Então, a gente tem que lidar com a fundação como se ela fosse saturada. Então, a gente parte desse princípio do projeto e já considera o tipo de comportamento contrátil ou não da fundação. Então, a fundação recebe um tratamento diferente, porque já se sabe que vai saturar, ou se não, deve-se considerar, a partir dessa premissa, que pode haver saturação ao longo dos anos. Esse aqui é um fator de limite de altura, quer dizer, aquela questão, né, quer dizer, há um limite em função do comportamento mecânico do material de taxa de carregamento. Aqui é um exemplo do Bishop, de 73, quando ele estava estudando todas aquelas rupturas que ocorreram, muitas delas com carvão, né? Uma delas é famosa, do país de Gales, e houveram 144 fatalidades, né? Então, isso gerou um impacto muito grande, e o Bishop mostra que um material em que ele faz um carregamento drenado anisotrópico, com K0 em torno de 0,55, que é aquela linha à direita, atinge um certo nível drenado e ele aplica um carregamento rápido não drenado. Então, isso aqui serve muito para gatilhos não drenados, né? Quer dizer, qual que é a sensibilidade do material a gatilhos não drenados? Por exemplo, naquele segundo nível de tensão, de carregamento, que corresponde a uma altura, eu ainda tenho uma reserva de resistência ao comportamento não drenado. E, teoricamente, por esse experimento, eu teria um limite teórico. Nesse limite teórico, eu atinjo uma condição não drenada, anisotrópica, e, no início do carregamento não drenado, esse material já rompe. Então, eu não tenho reserva nenhuma ao comportamento não drenado. Ok, mas o que a prática tem mostrado para nós?
demonstrado que existem muitos outros fatores combinados que prevaleceram sobre a altura, sobre a carga, né? Todos esses fatores, de inúmeros casos que estão registrados, estão publicados na comunidade, eles mostram, basicamente, uma combinação, não de todos eles, mas de alguns, né? Ou seja, a presença de estérens que desenvolvem excesso de poropressão, devido à granulação original do material, né? Ponta de aterro durante a operação e segregação, esse é um líder de casos, né? É o que mais tem. Bloqueio de nascentes e pressões pesométricas na fundação ou em níveis da pilha. Muitos deles não têm dreno de fundo reportado, nem se comenta dreno de fundo, ou quando fala, você percebe que é alguma coisa muito rudimentar, muito precária, né? Há um bloqueio do material lançado sobre pressões, surgências de água que vão começar a desenvolver pressão, saturar a pilha. Esse também é um caso que ocorreu bastante. Quando você combina ponta de aterro com isso aí, eles começam a dominar essas rupturas. Fundação fraca, isso tem uma certa correlação com a altura, mas o que se espera é que, à medida que a altura do projeto é maior, você faça a remoção dos materiais fracos, com cada vez mais rigor compatível com a altura que vai ter. Então, quer dizer, quando você fala que a fundação é fraca, é que ela foi permitida ficar ali para uma altura que ela não apresentava a requerida capacidade de carga. Paulo. 5 minutos. Tá. E deslocamentos que degradam a resistência do material. Aqui eu coloco, então, duas comparações partindo do mesmo material, tá? Carvão, para não misturar origens e naturezas diferentes. Eu tenho uma pilha lá de Aberfan, né, da Coal Mine, essa de Bishop, com 66 metros de altura e um alcance de 600 metros, com 144 fatalidades. E a gente tem uma outra pilha com 400 metros de altura, carvão também, com alcance de 800 metros e nenhuma fatalidade reportada. Então, a altura, de fato, não é tudo, né? Aqui eu vou apresentar rapidamente um caso de ruptura não drenada na encosta à frente da pilha, né? Naquela imagem você vê a cicatriz, né, a ruptura, né? Nessa linha azul é o material da própria pilha, e aquela linha vermelha, aquela região vermelha, não tem material da pilha. Quer dizer, foi uma ruptura induzida pela carga rápida que aquela pilha causou além do pé da pilha. Então, aqui está rapidamente nesse lado de cá, o material deslocado na ruptura da pilha. A gente percebe que ele avançou 120 metros do pé original da pilha. E, se nós fizéssemos uma análise com parâmetros efetivos, essa carga que aquele material marrom escuro atuando em cima daquele aterro, em cima daquela fundação de cor rosa, eu teria uma ruptura por parâmetros efetivos com essa superfície bem menor, né? Então, quer dizer, eu poderia ter uma ruptura que avançaria um pouco além da ruptura dos 120 metros gerado pela pilha, mas respeitando o volume que está naquele círculo que deu 1,06. Aqui, com base em imagens, a gente começa a ver que a história foi um pouco diferente. Quer dizer, nós temos aquela parte cian, que é a ruptura da pilha, o material da pilha, em vermelho, a ruptura induzida pela sobrecarga rápida da pilha para materiais saturados e não drenantes, contráteis, e um pouco posteriormente você ainda tem uma progressão que avançou até aquele azul, né? Aquele limite azul. Então, fazendo aqui uma análise fazendo uma análise, não, quer dizer, chegando à conclusão que para uma encosta com 20 graus de declividade, uma encosta suave, eu ter uma ruptura por uma carga daquela, eu só consigo explicar isso imaginando que essa pilha não sofreu uma ruptura não drenada. Então, nós fizemos uma análise da ruptura não drenada respeitando aqueles limites, né? Então, olha lá, eu tenho o limite do alcance do material da pilha, de 120 metros.
E depois eu acabo tendo uma progressão de mais 500 metros, né? Até 700, devido à segunda ruptura. Então, essa é uma condição que a gente chama de complexidade mesmo. Dificilmente se esperaria isso. Ou seja, a primeira ruptura ficaria totalmente dentro da área de operação da mina. A segunda ruptura avançou 500 metros adiante. Né? Então, a primeira ruptura se explica por parâmetros efetivos e a segunda ruptura só é possível simulá-la para uma encosta com 20 e poucos graus de inclinação, mobilizando um parâmetro muito mais baixo do que os efetivos, né? Bom, os destaques aqui, né? Quer dizer, existe um limite de altura para a pilha. As rupturas notáveis foram causadas por lançamento, em geral, em ponta de aterro, né? Aterro, ausência de dreno de fundo, ou ineficaz, quando existe, pressões pesométricas da fundação em níveis da pilha e fundação fraca. Então, aqui serve para a gente imaginar uma figura de ruptura de um lançamento de ponta de aterro, né? A partir de uma crista de uma encosta, se lança uma segregação toda daquele material, como está mostrado ali, o mais grosseiro embaixo, e condiciona todo o fluxo de água, né? O fluxo de água é ali, então fica extremamente desfavorável, coisa que no método ascendente você já não tem esse tipo de comportamento. Aqui, só para comparação, aqui tem vários casos do mundo, né, que eu me baseei também em vários deles para obter aquelas causas. Normalmente, a figura, as curvas de granulometria são essas aí. Quer dizer, eu tenho materiais em geral arenoso, com pedregulho até 3 polegadas, né, e isso compõe a maioria dos casos do mundo, principalmente quando lançado, sufocando surgências ou gerando ponta de aterro. Paulo? Terminando aqui. Então, como a composição e o comportamento da fundação pode afetar? Características da fundação adiante do pé da pilha podem pesar mais do que a própria inclinação da encosta. A gente sabe que os sistemas de classificação colocam a inclinação da encosta como um parâmetro muito negativo, mas você vê, nós tivemos uma ruptura com uma encosta a 20 graus, 23 graus, devido a esse comportamento não drenado. Então, a inclinação não é tudo. A composição e o comportamento mecânico do material é importante e de muito difícil previsibilidade no caso que ocorreu. E a probabilidade genérica da ruptura. Quer dizer, o que eu trouxe ali naquele primeiro gráfico de probabilidade e frequência é basicamente uma frequência genérica. Eu posso ter casos em que aqueles pontinhos migram para outros locais em função de condições locais. Então, assumo mais risco, aquele ponto desloca-se especificamente para aquele projeto. Então, ali é uma probabilidade estatística genérica, sem levar em conta características individuais. Obrigado. Muito bom, parabéns, Paulo. Convidar o Marcos para fazer sua apresentação. Também agora vamos trazer um viés de barragens agora, né, Marcos? Então, fique à vontade para fazer sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Incentivo a todos a trazerem suas perguntas, fazer suas perguntas aqui para o Paulo. Tem bastante dados técnicos aqui para ser discutidos, né, Paulo, sobre pilhas. Vamos lá, Marcos. Boa tarde, pessoal. Agradecer a presença de todos e poder participar desse evento, ver tanta gente conhecida aí ao longo dos anos e participar desse evento com pessoas e também com informações tão importantes aí para a nossa engenharia. Bom, vamos lá, turma. Como o Daniel já tinha falado, a ideia que a gente conversou foi segmentar entre pilhas e barragens, né? Então, eu vou falar um pouco sobre barragens. E quando eu tive, né, o acesso ao conteúdo, né, ao título, situações que navegam no limite do conhecimento com foco em barragens, eu pensei, como que eu vou passar essa informação para vocês de modo que não pare só aqui e que o assunto ele continue e seja levado depois para futuras perguntas e futuros momentos de reflexão sobre o assunto.
Então, eu fui na linha de não focar em um assunto técnico específico ou assuntos técnicos específicos, e sim de uma maneira muito mais geral e abrangente para a gente permear essas situações que navegam no limite do conhecimento. Bom, para dar início, então, eu trouxe aqui uma definição de estudo de ruptura hipotética. Bom, todo mundo está mais careca do que eu de saber como que o estudo de hipotética funciona, mas o estudo de ruptura hipotética procura dar subsídios para entendimento do fenômeno e da extensão do dano em uma ruptura. O uso do estudo objetivo é mitigar os efeitos da efetiva ocorrência do colapso. Para a gente, então, fazer um link entre essa definição e o título do painel, tem 3 perguntas aqui que vão nos ajudar a tocar esse assunto nos próximos minutos. Onde estamos com o entendimento sobre o estudo? Até que ponto o estudo é assertivo e quais os pontos de análise? E como lidar com o resultado obtido no estudo, além do óbvio? Tá? Então, são essas 3 perguntas que vão nos ajudar a fazer uma correlação entre a definição que está aqui e também o título do nosso painel. Bom, fato é que nós sabemos como fazer um estudo de ruptura hipotética, né? A gente conhece os procedimentos, a gente conhece a técnica, então está tudo sob o nosso domínio. Então, como fazer, isso não é novidade, a gente sabe como fazer, né? Muito baseado aí nas diretrizes, nas legislações, no conhecimento adquirido, né? Então, esse ponto, a gente entende onde que a gente está e sabe como fazer. O fato também é que a gente tem uma evolução notável nos últimos 15 anos. Né? O meu amigo Leonardo Mello, que está aí, foi a primeira pessoa que eu vi, lá em 2009, talvez, fazendo estudo de ruptura. E como que a gente fez esse estudo de ruptura? Ou como foi feito? Né? Nós saímos de um estudo unidimensional, né, com fluido newtoniano, e hoje a gente já está fazendo estudos bidimensionais, tridimensionais, levando em consideração o rejeito, as características geológicas. Então, houve uma evolução notável com relação a como fazer o estudo. Então, a gente está nesse tópico. Então, onde estamos com o entendimento sobre estudo? A gente situou, a gente está nesse sentido. Então, a gente consegue, né, gerar um mapa, né, de inundação. O estudo contempla as características hidrológicas, tanto locais quanto regionais. O estudo contempla as características geotécnicas e geológicas, e todo o embasamento técnico disponível até hoje, a gente coloca em prol de fazer um estudo da melhor maneira possível. Então, isso não é onde a gente está. Então, primeira pergunta, onde estamos com o entendimento sobre estudo? A gente se situou e houve uma contextualização para todo mundo ficar alinhado e daqui a gente seguir adiante. Bom, até que ponto o estudo é assertivo e quais os pontos de análise? Assim como eu falei que a gente sabe fazer o estudo, né, a gente também sabe que também existem vários pontos de atenção, os parâmetros e dados de entrada considerados. E essa é uma situação muito importante, porque a gente vai ver no slide seguinte, os pontos, os parâmetros que são considerados e todos os dados de entrada interferem profundamente no resultado do estudo. Então, a gente precisa de entender que um estudo, apesar de a gente saber como fazer, esses dados de entrada e os parâmetros que são utilizados, eles vão mudar e a gente tem que entender qual que é a repercussão disso para a gente responder a terceira pergunta que foi feita lá no início. Então, por exemplo, né, as vazões naturais consideradas, né, o TR considerado, principalmente o TR para cheias naturais provenientes de um dia chuvoso, eles estão adequados, né? 100 anos, no mínimo, é um TR ideal para algumas bacias. A regionalização que é utilizada para a gente conseguir colocar os pontos de entrada de vazão nos pontos de interesse, eles estão fundamentados em estações que estão sendo monitoradas, que nos dão respaldo para fazer essa regionalização. Outra situação, características de formação da brecha, o hidrograma de ruptura gerado. Apesar de a gente ter todo o embasamento técnico, né, que nos possibilita calcular e entender qual que vai ser o hidrograma gerado,
temos o entendimento se a brecha vai acontecer exatamente naquela configuração que a gente estabeleceu, no tempo, né, a geração do hidrograma, ele está no tempo como foi determinado pela legislação? Esse é um outro ponto de análise que a gente precisa também levar em consideração. As características reológicas, o comportamento do rejeito nas diversas profundidades do reservatório. As nossas análises, elas são feitas em situações superficiais ou subsuperficiais. E qual que é o comportamento do rejeito, né, no reservatório em profundidades maiores? Elas vão ter o mesmo comportamento que os ensaios nos mostraram em situações mais superficiais? Então, essa é uma outra situação que também navega no limite do conhecimento e a gente precisa de levar em consideração. Outras situações aqui, base topográfica do Vale Jusante e também o modelo digital de terreno gerado. Essas situações a gente sabe que interferem. Então, isso está no nosso domínio de obter informações que sejam mais assertivas possíveis com relação ao levantamento topográfico e também ao modelo digital gerado. E ali está um pouco apagado, mas a gente está falando também sobre a rugosidade, que é um outro parâmetro também que interfere bastante nos parâmetros que são utilizados na modelagem. Bom, até que ponto o estudo é assertivo e quais os pontos de análise? Então, para responder essa segunda pergunta, a gente colocou aqui compilado algumas informações. Todos os pontos citados anteriormente interferem no resultado. Então, a gente também está alinhado que isso acontece. Qual que é o estado da arte? A aplicação de todo o conhecimento técnico disponível e realização de análise de sensibilidade. Então, a gente precisa de fazer, ou deveria fazer, análise de sensibilidade nos parâmetros para entender a repercussão do resultado, que é justamente a terceira pergunta que a gente colocou lá no início. Então, a avaliação de engenharia ela é fundamental para a gente conseguir lidar com os dados que nós temos, que eles podem sofrer essa variação, e nos possibilitar que os limites e o entendimento sobre o fenômeno ele seja adequadamente conduzido. Então, a figura do engenheiro é fundamental no sentido de utilizar corretamente as informações disponíveis. Lembra que eu coloquei lá no início a definição de estudo de ruptura hipotética, né? Então, o estudo de ruptura hipotética procura dar subsídios para o entendimento do fenômeno e da extensão do dano em uma ruptura, uma parte lá que eu coloquei. Então, somando o que foi discutido até agora, a contextualização, onde que a gente está, e até que ponto o estudo é assertivo, a gente consegue, de fato, estar aderente ao que está sendo colocado como objetivo do estudo de ruptura. Então, o estudo ele é bem feito, a gente sabe como conduzir, a gente sabe também do que acontece se a gente não utilizar e não adequadamente as informações que são utilizadas no estudo. Bom, ponto 3. Como lidar com o resultado obtido no estudo, além do óbvio? A gente sabe como fazer, a gente sabe o procedimento e técnica, também sabemos das incertezas e utilizamos o julgamento de engenharia para viabilizar a proposta do estudo e dar segurança para o resultado, e devemos analisar o resultado levando em consideração a existência desses fatores e não como resultado com precisão centimétrica, que é o que eu trouxe aqui como uma forma da gente discutir um pouco o resultado de uma ruptura numa determinada sessão, como que esse estudo de ruptura hipotética ele pode ser tomado simplesmente pela primeira observação. A gente faz o estudo, a gente tem a mancha de inundação,
E a mancha de inundação, em função do resultado, ele pode ser tratado como uma precisão centimétrica. Olha, a mancha está passando aqui, então, se eu ficar nesse ponto aqui, eu estou tranquilo, porque a mancha indicou que ela não vai chegar nesse ponto que eu estou. Mas a gente viu que existem vários parâmetros que interferem profundamente no resultado. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo, né, o pessoal aqui, ó, margeando aqui a mancha de ruptura, o resultado aqui da mancha, e tem um pessoal aqui também, ó, nesse ponto, com algumas edificações. Né? O que eu estou querendo dizer, trazendo essa figura para a gente refletir um pouco? Quando a gente faz um estudo, a gente vai definir a mancha de inundação. Beleza. Agora, será que esse pessoal que está aqui, eles foram treinados, né, dentro do PAI-BM, e eles levaram em consideração, por exemplo, que a mancha levaria 10 minutos para chegar naquela seção. Ele foi treinado, ele sabia que em 10 minutos chegaria a mancha de inundação, mas e se não for 10 minutos? E se forem 8 minutos? E se esse cara que participou do treino, ele está treinado, ele tinha a vara de pescar dele lá no trecho do rio, ele falou, não, soou a sirene, eu fui treinado, eu sei que eu tenho que ir para o ponto de encontro, mas eu vou lá buscar minha vara de pesca, porque dá tempo, porque eu vi no resultado da mancha de inundação que ela só chega aqui com 10 minutos. Dá tempo de eu ir lá. Então, assim, por que eu falo aqui, eu estou trazendo o seguinte, os limites de definição de áreas de segurança, a gente precisa ter uma margem de segurança, e também a identificação dos atingidos fora da mancha deve entrar no PAI-BM. Justamente porque, se a gente levar ao pé da letra essa questão centimétrica da definição de uma mancha de ruptura, a gente pode incorrer em situações como exemplo desse hipotético, claro, que eu trouxe, de simplesmente, uma vez que a mancha está passando aqui, o contorno está passando aqui, eu estou tranquilo, eu não vou ser penalizado. Está acabando, pessoal. E aqui é simplesmente, né, uma situação para a gente avaliar, trazendo aqui a mancha de inundação, ou o resultado da ruptura, propriamente dito. Ou seja, se a gente fizer um estudo de ruptura, a gente vai chegar numa situação muito próxima disso, não vai fugir muito do que a gente efetivamente teve como resultado da mancha. Porém, essa precisão com relação a esses detalhes, isso a gente deveria pensar e refletir um pouco, porque, muito provavelmente, esses pontos eles não serão tão precisos, né? Então, essa assertividade não será tão grande. Bom, para a gente fechar aqui, então, o limite do conhecimento sobre o tema nos trouxe alguns pontos discutidos. As 3 perguntas. Onde estamos com o entendimento sobre o estudo? Então, a gente viu que a gente sabe fazer. A gente conhece os procedimentos, temos a técnica para fazer. Até que ponto o estudo é assertivo e quais os pontos de análise? Com o julgamento de engenharia somado ao conhecimento técnico existente, temos estudos consistentes que carregam consigo as incertezas do estudo. Então, a gente viu também os parâmetros que podem influenciar no resultado. A gente sabe que isso pode mudar o resultado. Então, a gente precisa levar isso em consideração. E a terceira pergunta, como lidar com o resultado obtido no estudo além do óbvio? Devemos levar em consideração que o resultado do estudo deve ser tratado com parcimônia, colocando em evidência os limites e informações pertinentes apresentadas. Então, as 3 perguntas que foram colocadas para a gente conduzir a apresentação, elas foram trazidas para conhecimento, para a gente refletir junto. E quais são as possibilidades que a gente tem? Existem muitas oportunidades de navegarmos no limite do conhecimento. Por exemplo, aprofundamento sobre o conhecimento reológico e a propagação do volume mobilizado. Principalmente o conhecimento reológico dentro do reservatório em diferentes profundidades. Isso é muito importante, porque como que a gente vai ter a certeza, ou hoje,
né? Como que a gente lida com essa situação? O julgamento de engenharia, baseado nas informações que a gente tem, nos levam para um cenário, né, muitas das vezes conservador, mas que nos permitem ter ali uma segurança de utilizar aquele parâmetro que a gente tem. Então, a gente precisa de continuar evoluindo, insistindo, né, no aprofundamento técnico. Por quê? A gente sempre vai ficar no limite do conhecimento cada vez que a gente for avançando mais. Então, a gente precisa de continuar evoluindo, continuar aprofundando, para trazer estudos cada vez mais precisos e mais assertivos. Eu acho que é isso, Daniel. Obrigado. Parabéns, Marcos. Parabéns, Paulo. Obrigado pelas perguntas, pessoal. Vou direcioná-las algumas aqui para começar. Eu tenho uma pergunta de Zé Neto, acho que dentro daquele aspecto que nós comentamos, né, nós temos as barragens, nós temos as pilhas, e o Zé Neto trouxe uma abordagem dentro das barragens, com certeza, mas temos uma situação diferenciada da questão operacional. Ele traz aqui, eu faço pergunta direciono para o Marcos, mas, Paulo, tem uma pergunta para você que eu quero trazer justamente nessa sequência aqui. Quais as metodologias são adequadas e fundamentadas para o estudo de ruptura de barragens descaracterizadas? Quais são os desafios e oportunidades? Aí eu emendo, Paulo, uma pergunta que eu acho que a gente tem trabalhado, o estudo de ruptura vem sempre liderado por uma equipe hidrotécnica, claro, a equipe de geotecnia, né, dá todo o suporte na caracterização das suas estruturas, mas você vê que nós estamos partindo para a questão de pilhas e também, né, na questão das barragens descaracterizadas, um nivelamento, uma oportunidade de engajar mais a geotecnia na caracterização do mal de falha, mas em todos os estudos de ruptura dessas duas características, né? Barragens caracterizadas e pilhas. Marcos? Você? Falar do estudo de ruptura, metodologias para barragem de descaracterização? Então, acho que deu agora. Barragens de descaracterização, elas vão levar vão ter o mesmo direcionamento de barragens que estão em operação. Em que sentido? Né? A gente vai ter que definir as características do material, o volume, né? A equação reológica que vai governar o estudo. Então, não há uma distinção, uma diferença no modo de estudar uma barragem que está em descaracterização. Ela vai ser utilizada, o estudo vai ser realizado da mesma maneira, com os mesmos princípios metodológicos, porém, obviamente, levando em consideração o estado em que a barragem se encontra. Eu faço a pergunta, Paulo. Você identifica que nesses dois cenários a gente tem uma evolução, uma entrada maior para a aplicação da geotecnia nesses dois cenários? Você diz o cenário de estudo de de ruptura, operação e da descaracterização. e das pilhas, né? Para pilhas. Não, sim, eu acho que sim, né? A gente, de fato, assim, às vezes por intuição você acha que a altura, por exemplo, é o pior elemento. Quanto mais alto eu faço a pilha, mais inseguro eu estou. Mas se houver uma preocupação compatível com a fundação, né, com a limpeza da fundação, garantir de que a fundação aguenta aquela altura, a gente começa a ver que a altura não é tudo, né? Quer dizer, e muitos do que nós temos visto, não são muitos registros de pilhas estéreis, tá? Tem poucos estudos publicados, mas a grande maioria deles mostra claramente que o fator operacional tem um peso grande. Então, entre o que se projeta e depois o que você vai ter, seja no tempo de operação, no desempenho da obra ou na descaracterização, é um gap em que isso precisa entrar com a recorrência que o pessoal estava falando aí, né? Eu acho que
as duas coisas fecham, né? Não há o modo de operação, ele tem muito mais peso. Por exemplo, eu quis comparar com a altura, né? E outras complexidades que talvez não tenham sido reveladas no momento do projeto, que é aquele, como é que o material, além do pé da pilha, está se comportando. Muitas vezes você está preocupado com a fundação da pilha, e, de repente, você descobre que o que está além pode ser um elemento que amplifica a progressão do material rompido por fenômenos conhecidos, porém, de não tão evidentes, né? Não tão fácil a avaliação, não tão imediatos. Ok, muito bom, obrigado. Então, uma pergunta da Eduarda. Aí, Paulo, com relação às pilhas, na ruptura de pilhas, os estudos de ruptura de pilhas podem fornecer os dados precisos sobre o tempo de deslocamento de massa? Quão crítico é esse cenário? E aí eu também emendo, são parâmetros muito sensíveis, né? Tanto para a questão das pilhas, acho que, né, a gente está avançando muito agora nos estudos de ruptura hipotética para pilhas, mas também já é como você trouxe aqui, a reologia, né? Então, bem em linha que como você vê essa análise de sensibilidade, né, para tratar esses assuntos, essas incertezas nesses estudos, o Marcos? Eu acho fundamental. A análise de sensibilidade, ela nos dá um potencial de entender onde a gente não tem o domínio, o que pode acontecer, né? Aquela pergunta, e se o parâmetro que eu estou utilizando, na realidade, ele for um pouquinho diferente, né? E se for muito diferente, ele dá o resultado realmente que vai impactar, de alguma forma, aquele primeiro resultado que a gente teve. Então, a sensibilidade, né, quando a gente não tem, né, uma firmeza ou um universo de informações tão vasto que nos credencie a ter uma segurança na utilização daquele parâmetro, ele é fundamental para a gente entender de uma maneira muito mais profunda, né, como que aquela estrutura ela vai funcionar. Com relação ao tempo, né? O tempo de propagação do alcance? Isso, o tempo esse, de né? propagação dela. É bem rápido, né? Bom, olha, eu acho que o tempo vai depender da reologia, da fluidez, né? Quer dizer, quanto mais fluido, mais capacidade de alcance. Agora, o que nós tentamos mostrar como exemplo, e aí eu até quero aqui agradecer bastante a Jaguar de permitir trazer esse dado que traz para nós uma ilustração muito interessante e coincide com o tema aqui nosso, que são complexidades. Quer dizer, eu acho que, muitas vezes, quando tem um SAMP, né, a pilha, o material mais granular da pilha, com uma reologia talvez mais granular, ele, digamos, com menos água, com menos participação da água, ele vai ter uma ruptura muito mais próxima. Dentro dessa proximidade, o tempo não tem muito... Né? Se nós estamos falando de 100, 200 metros, o tempo não tem muito o que contribuir nisso aí. Mas, quando você começa a falar em 700 metros, né, isso, e principalmente se nesses 700 metros você vai ultrapassar os limites da unidade operacional, o tempo começa a pesar. Eu acho que está muito ligado com duas coisas. O fenômeno, o mecanismo, quanto mais... participação da água, né, reduz o tempo, né, e a reologia que você vai aplicar para isso, a reologia que você vai atribuir no seu modelo, né, e que permita, nesses programas computacionais comerciais, você fazer uma associação com o tempo. Obviamente, a energia cinética também tem uma participação, né, quer dizer, mas a reologia e o mecanismo, acho que comandam isso. O Otávio ele fez uma pergunta sobre, não sei se eu vou falar correto aqui, hein, Otávio, o nome da mina, mas as pilhas de lixiviação, como a da ruptura da mina do ouro de Koppler 2024, pode servir como exemplo para exemplificar a importância dos ensaios não drenados? Não sei se essa
fiz corretamente o nome da mina, mas... Eu acho que ele está se referindo à mina turmalina, né, da Jaguar, né? É isso? Bom, ali não era pilha de lixiviação, né? Era um rejeito filtrado, uma pilha mista de estéreo e rejeito filtrado. Mas eu acho que o que ele quer dizer, talvez, seja alguma desagregação por natureza química que o material possa sofrer, né? Então, por exemplo, existem casos que o material é mais fragmentar, mais granular, mas ele sofre uma desagregação, virando partículas, seja por mecânica, mas também, muitas vezes, por questões de ataque à oxidação, né, de sulfetos, esse tipo de coisa. Isso, de fato, afeta, porque ele afeta a natureza do material, né? Agora, a questão não drenada e drenada vai depender da água, né? No caso que a gente tem conhecimento, o nível da água não era alto. O nível da água teve mais peso na fundação, o comportamento da fundação. O Marcos, até trazendo você comentou na sua apresentação sobre o julgamento de engenharia, né? Como equilibrar esse julgamento com a objetividade técnica exigida pelos órgãos reguladores e pelo público afetado, né? A gente está trabalhando com dados muito sensíveis, né, igual a gente comentou. Nós temos ali limitações, até técnicas, para, né, caracterização do material, e que gera essas incertezas, né? Então, como é que a gente pode trabalhar, ponderar sobre o julgamento de engenharia nessa objetividade? Bom, o julgamento de engenharia, ele vai nos ajudar a ter um direcionamento para o atendimento legal. Por quê? Primeiro, a gente tem ali alguns direcionamentos que já foram, né, trazidos, mas se a gente tem dados, mas não são, né, dados tão vastos, como eu já disse aqui anteriormente, a gente vai precisar de, dentro daquele universo de informação que a gente tem, da melhor maneira possível, né, entender e direcionar como que o estudo ele vai seguir, de modo que ele atenda tecnicamente, que ele nos dê o respaldo técnico exigido e que ele esteja congruente com a barragem que a gente está analisando em questão. Então, assim, não tem uma fórmula, mas a gente precisa de colocar na mesa e identificar, né, tomando esses fatores, esses 3 pontos que eu trouxe aqui, da melhor maneira possível, como que a gente vai atender. Então, não existe uma fórmula, mas a gente precisa de tentar, né, dentro desses 3 pontos, colocar cada um na sua medida correta. Muito bom. O Paulo, o Leonardo ele trouxe um questionamento aqui, o volume mobilizado de PDE, parte da geometria da análise de estabilidade com o menor fator de segurança. Como considerar falhas para cenários de maior impacto críveis e improváveis? Interessante. Tem uma esse é um dos segredos. O segredo, fala de $1 milhão. Quer dizer, muitas vezes, claro, o projeto ele já avança num tal nível, né, e trabalha, às vezes, até com hipóteses até mais conservadoras, e ele termina quando ele demonstra que o fator de segurança atingido naquelas hipóteses está ok. Então, quer dizer, se a gente fosse pensar só pelo projeto, você não teria essas rupturas, né? Quer dizer, o momento em que você começa a falar crível ou não, obviamente vai depender do fenômeno extra que você está considerando, né? Quer dizer, digamos que a gente não tivesse considerado qualquer ruptura não drenada. Nós íamos ter que botar sismo, subir o nível d'água, aumentar, digamos, a componente hidrostática, a componente de vibração de sismo. Isso é muito comum, se faz muito. Você vai piorando tudo, até que você chega, está aqui a massa com fator de segurança baixa, que você vai indicar que ela propaga. Então, eu acho que o crível, ele foi aplicado para isso. Quer dizer, quando você tem que
piorar muito, deteriorar muito a situação, além do que o projeto entende como conservador, né? Mas a gente percebe que, às vezes, são fenômenos que não foram concebidos, podem, e de difícil percepção, né? Porque são casos que vão aparecendo e a gente tem que aprender com esses casos. Mas existe, de fato, isso é sempre uma questão que a gente se depara. O que é crível e o que não é crível, né? Quer dizer, às vezes você vai para alguma coisa que é além do normal, por um caminho, mas o outro caminho te leva a alguma coisa crível com menos, digamos, com menores hipóteses conservadoras. Eu acho que é muito entender o fenômeno, né? Entender o fenômeno, a participação da água. Quer dizer, você errar um pouco quando o material não tem muita ruptura com participação da água, o alcance é menor, né? Então, quer dizer, o erro pode punir menos, né? Quer dizer, à medida que você tem mais participação na água no fenômeno, né, comportamentos não treinados, mais fluidez, o erro pune muito mais, né? Então, eu acho que não é simples essa questão, não. O crível é uma palavra que acomoda muita coisa, mas depende do rumo que a gente está aplicando ele. Bom, e para finalizar aqui, eu acho que ter a contribuição dos dois. Uma pergunta: considerando a deliberação legal da ANM e o objetivo dos estudos de ruptura PAI-BM, qual o sentido de discutir modo de falha? Estamos ultrapassando o limite? Mas uma pergunta bem... Eu acho o seguinte: o modo de falha, ele faz parte desse processo todo. Então, ele pode definir exatamente, ou ele vai definir exatamente qual que é o volume que vai ser mobilizado em função desse modo que está sendo considerado. Então, eu vejo ele como importante, sim, da gente discutir, porque ele é parte do processo. Para mim não ficou muito clara essa questão, não. Quer dizer, o modo de falha ele é parte do processo, né? Ele está dentro do processo. Você vai estudar impacto a partir de alguma hipótese, né? E, de novo, a gente falou, a hipótese, às vezes, que excede o que o projeto avança, já que o projeto tem que dizer, olha, meu fator de segurança pior é 1,3 para o caso A, B, C, somando todos os fatores que você pode estar em jogo. Então, eu não... eliminar o modo de falha, para mim não fica claro qual que seria o foco dessa questão. Pessoal, devido ao tempo, acho que a gente pode prolongar, tem muita discussão para ser feita nesse aspecto, nesse âmbito do estudo de ruptura, principalmente agora com o stack break, né, sendo bastante discutido agora, às vezes, né, novas legislações estão trazendo essa obrigatoriedade, e também avançar nas questões dos estudos de break para barragens, né? Temos ali que avançar muito nas questões de caracterização do rejeito, modelagem numérica para esses tipos de material com fluido não newtoniano, superdifusão. Então, o tema, acho que é longo, dá muitas horas de discussão, mas vamos encerrar. E agradeço, obrigado pelas perguntas, pela participação de todos. Obrigado, Paulo. Obrigado, Marcos, pela parceria e pela discussão. Obrigada.